Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui falar do Metabase, nós já vimos um pouquinho sobre o que é a ferramenta, instalação, qual o banco de dados que a gente vai trabalhar, que é o banco de dados de exemplo que o Metabase traz, mas deixando claro que você pode fazer conexão com qualquer um. Na última gravação eu mostrei como fazer a instalação no Windows, e aí eu até acrescentei aqui os links que eu citei, né? Então, o link para baixar o Java, o link para fazer a configuração do Java Home, os comandinhos que eu utilizei para listar tudo que tinha no diretório, mudar as pastas, e aí com tudo isso, quem estiver rodando no Windows já consegue fazer essa instalação. O que nós vamos falar aqui agora? Um pouquinho das possibilidades, né? Eu vou tentar mostrar, a gente vai estudar, começar a estudar o que tem aqui dentro desse banco de exemplo e já mostrar algumas alternativas ao SQL, ou seja, eu vou mostrar como que faz o SQL aqui dentro, mas também vou mostrar que a gente pode simplesmente não utilizar, já que a ideia é ter uma ferramenta mais de clique e arrasta. O nosso modelo de dados é possível acessar tanto pelo painel de administrador, quanto os nossos dados aqui lá no painel mesmo, criação dos dashboards. Então vamos começar. Eu vou lá na instalação para pegar o Java-jar, simplesmente o comando que vai abrir aqui meu vou ter que mudar de diretório, né? E aí eu mudo usando aqui a mesma estratégia, CD Downloads. Não, só que nesse computador aqui ele está em outra pasta. Ele está aqui mesmo, ó. Não precisa nem de mudar nada, porque ele já está aqui. Então, simplesmente vou ligar meu servidor e abrir o browser aqui no localhost 300, ele vai demorar um pouquinho. Fechei isso aqui. Agora foi. Então, assim aqui. Já começamos. Beleza. Vou acessar aqui tanto o banco de exemplos aqui por baixo, ou é possível também aqui, ó, navegue pelos dados. E aí ele já me dá as 3 tabelas. Então é possível navegar por aqui também. Quais as 3 informações, né? O que ele me mostra aqui de cara para facilitar a minha vida? Um raio-x do que é essa tabela, uma opção onde ele já traz para mim uma série de gráficos e painéis e uma explicação do que é essa tabela. Então, a tabela de orders são as ordens confirmadas para o produto e ordens feitas por um usuário. Então, aqui ele já me dá um resumo do que é a tabela de orders. Na hora que eu clico aqui, ó, aprenda mais sobre a tabela, eu posso ter os campos dessa tabela. E aí ele já me fala o user ID, que está vindo de uma outra tabela, que a gente vai descobrir daqui a pouco. Discount, produto ID, que também está vindo de produto ID. O ID, o subtotal, quantidade, o dia e hora que ela foi criada, que essa ordem foi criada, a taxa e o total. Voltando aqui para o meu banco de exemplo, eu consigo ter essa informação. Vou voltar por aqui, ó. Eu consigo ter essa informação tanto para People quanto para produto. E aí, People, ele fala o seguinte, ó, é a conta do usuário. Você tem que notar que empregados e equipe de suporte para o cliente também tem conta. Então, aqui essa tabela ele está deixando claro para mim que ele registra tanto o usuário que faz compra quanto empregados da empresa. Produto é a lista de produtos.
e eles incluem todos os produtos vendidos algum dia na empresa. Ou seja, eu não tenho mais o produto, mas se ele um dia foi vendido na empresa, esse produto vai estar listado aqui. E uma tabela de revisão, e aí também ele me dá aqui ó, uma informação importante. É onde que os clientes deixam ah, as avaliações deles para os produtos, né? E um detalhe interessante é que não precisa do cliente fazer uma compra daquele produto para conseguir fazer uma review. Ou seja, qualquer cliente que vier cadastrado aqui na nossa base de dados ou na tabela People pode fazer uma avaliação dos produtos. Beleza? Então, esse é o grosso do nosso banco de dados. Então, nós vimos aqui aprenda, aprenda mais sobre a sua tabela e vamos agora para aplicar o raio-x em cima dela. Vamos usar aqui a tabela Orders. Ele mesmo, para qualquer banco de dados que você cadastrar, já monta para você uma série de informações e aí você pode usar isso como ideia. Então ele está me falando aqui, ó, essa tabela de ordens, ela teve 18.760 transações, sendo que eu não tive nenhuma transação nos últimos 30 dias. Ele plota gráfico, ele me dá uma série de sugestões e nós vamos fazer todos ou alguns desses gráficos aqui para praticar. E aí, de cara, eu já falo o seguinte, vamos abrir uma outra aba aqui, eu quero mostrar para vocês isso aqui como exemplo. Então, ele está me falando que eu tenho 18.760 transações nessa tabela. Eu já vi que essa tabela de orders, aqui ó, abrindo ela pela primeira vez por vocês, clicando aqui então em cima dela, eu já tinha visto os campos, eu tenho essa estrutura. Então, se ele me fala aqui, né, no raio-x, que eu já tive 18.760 transações, eu suponho que ele esteja fazendo um count de linhas nessa tabela. Então, eu posso reproduzir isso. Vamos abrir uma outra aba aqui do localhost para deixar como referência. Eu posso abrir aqui, ó, em criar, não, fazer uma pergunta, consulta nativa, que é onde nós podemos fazer as nossas consultas SQL. Então, vamos lá naquela tabela, eu escolhi aqui o banco de dados de exemplo, eu posso fazer um select, tudo from orders, orders table. Ctrl Enter é o meu atalho aqui, ou clicar naquele botãozinho que aqui aparece. Então, eu puxei a tabela toda do mesmo jeito que eu fiz se eu viesse por aqui. É o mesmo jeito de fazer duas consultas. Mas eu quero contar essas linhas, né? Então, vou dar simplesmente um count na tabela. E aí, eu vou usar o atalho, vou clicar aqui, 18.760, que é exatamente a informação que ele traz para a gente através do raio-x. Mas, Gabriel, você tinha me falado que é possível a gente chegar nessa informação sem usar um comando SQL. Exatamente. Vamos fazer de novo a pergunta. E aí eu vou usar uma pergunta customizada. E aí você vem montando. Qual banco de dados você quer usar? Um banco de exemplo. Detalhe, se eu quisesse usar uma pergunta já salva, eu não precisaria partir do zero. Mas vamos usar aqui o banco de exemplo, em cima da tabela orders, e aí ele fala o seguinte, ó, vamos sumarizar? Vamos sumarizar. O que você quer? Um número de linhas. Então, se eu quero um número de linhas, eu quero um número de transações. Visualizo 18.760, que é o mesmo número que a gente encontrou nessa informação aqui. Ele me dá a opção de salvar. Então, eu vou poder salvar essa pergunta. Ele me sugere um nome, mas eu posso detalhar isso melhor, né? Número total de transações. Posso colocar aqui uma breve descrição.
da descrição. E uma outra opção é colocar isso em análises. Você pode criar outras análises. Vou colocar aqui na minha coleção pessoal e vou salvar. Salvo. Adicionar isso a um painel agora. Vamos já adicionar isso a um painel. Eu não tenho nenhum painel criado, eu vou criar um aqui agora. O nome do meu painel, ordens. Então, está vinculado à minha coleção particular. Criei o painel, joguei aqui dentro. Perceba que é exatamente o que ele está fazendo aqui. A gente vai construindo isso aos poucos. Ok? Então, eu já consegui fazer essa transformação sem precisar de usar o SQL. Daqui a pouco a gente vai sempre usar essa mesma lógica, né? Tentar construir a consulta SQL e depois automatizar ela sem que seja necessário utilizar da ferramenta, utilizar da linguagem SQL, só o clique e arrasta. Vai ficar para as próximas aulas, para o vídeo não ficar muito longo, além dessas outras perguntas que ele cria, há algumas diferenças em algumas análises em cima das ligações entre as tabelas do banco. Então, por exemplo, aqui ele falou para mim que os usuários podem ser clientes ou fornecedores, né? Clientes ou empregados da empresa. Nós vamos fazer essa comparação para enxergar isso via banco e ver que de fato ele está certo, ele não me passou nenhuma informação errada. Então é isso. Um abraço. Tudo de bom.